Então, gente, quando eu falo que vivenciei, fiquei 4 anos do lado, 3 anos sem saber de nada. E vou te falar, 1 ano eu passei pela gente aqui, porque eu tinha que entender o que era aquilo. E eu só saí com vida porque tive resiliência, um psicólogo bom. É muito difícil você ali, você já não consegue mais raciocinar. E não tem a ver com ele não, hein? Tem a ver contigo. Tu não tem limite, né? Tu quer ir pra cima, né? Tu quer tudo contigo, né? Então vou te explicar um pouquinho da teoria de Sanders que eu aprendi até com Sam Vaknin. Vou te explicar o que acontece. Em toda relação entre duas pessoas, tem uma pessoa e tem outra pessoa. Qualquer relação que você vai ter, ela acontece, segundo Sanders, num determinado espaço, tempo. E ali é onde a fantasia acontece. Então eles chamam de fantasia compartilhada. Essa fantasia compartilhada, para um narc é narcisista, não é narcotraficante não, tá? É como se fosse uma Disneylândia. O que é uma Disneylândia? Ele é o castelo, ele é o rei, ele é o bobo da corte, ele é tudo ali. E se fosse, vamos dizer assim, no nosso Brasil, ele seria o juiz, o júri, o acusador, e na realidade você só faz parte dessa fantasia. E essa fantasia compartilhada, ela geralmente é criada depois do love bombing, que chama, né? Porque, como eu falei dos mitos narcísicos, do suprimento narcísico, você só pode ser uma vítima em potencial do narcisista. Eu vou te explicar como. Se você tiver um dos 4 S's. Qual é? Suprimento. O que é suprimento? Atenção, validação. Você dá isso a ele, ele adora. Pode ser negativo também. O outro, segurança. Um narcisista nunca vai estar com alguém porque tem dinheiro, mas porque tem capacidade de ter dinheiro, ou já teve, mas dá segurança a ele. Sexo, se for um narcisista somático, é importante. Se for cerebral, não. Já vou explicar. E você também tem a parte do serviço. Você faz tudo para ele, né? Te pede para fazer tudo e fica de mau humor quando não faz. Você não precisa ter os 4. 2 dos 4. Sexo e segurança tá bom. Sexo e serviço. Serviço e suprimento. Você é uma vítima em potencial. E aí você vai ser bombardeado de amor. Tu vai ver um olhar que você nunca viu na vida. Você vai se achar o homem ou a mulher mais importante do mundo. E depois disso, na fantasia compartilhada, vou falar do sexo da criança. Como eu falei dos mitos do narcisista, eles ficam entre os 4 e 11 anos, então é impossível ter uma ideia do gênero sexual. Uma criança de 4 a 11 anos, na realidade, ela não é homem e nem mulher. Ela é uma criança. Então o narcisista, ele cresce sem saber o próprio gênero sexual dele. Eu não estou falando biologicamente. Então a tendência de um narcisista, quando fica adulto, na fantasia compartilhada até com seu parceiro íntimo, né, é se autoerotizar. Você vai ver milhões de fotos dele sozinho, você vai ver uma probabilidade maior até de bissexualidade num narcisista do que numa amostra de uma população comum. E ele vai usar, na realidade, o sexo com você para suprimento narcísico, não para incitar algum tipo de amor nem nada. Ele vai contar os orgasmos, ele vai querer performar para que você fique viciado nele, para que você fale que aquilo ali é o melhor. E realmente, quem experimentou sabe que é bom demais, né? Quando você faz sexo com o narcisista, ele é demais. E depois você começa a ver comportamentos, geralmente, na fase que você está barganhando com ele, que eu posso fazer isso, que não pode. Ele pode até te oferecer para ir em casas de swing, ver você transando com outro, com outra, que seja. Por quê? Porque quando eu te descartar, ele vai falar, mas como você era promíscuo, era podre. Então, não se assuste quando você começar a ver muita promiscuidade, porque infelizmente é como funciona. Como uma criança vai saber se é homem ou vai saber se é mulher. Então, o sexo fica aí. Na realidade, essa questão sexual é muito importante. Por quê? Porque existem os narcisistas que não ligam para sexo. Pelo contrário, existem alguns narcisistas que até adoram o celibato. Por quê? Porque eles se acham únicos, sendo as únicas pessoas que não traem ou não transam. Então, existem narcisistas que não traem, desde que aquilo traga adoração, suprimento narcísico. Então, como eu poderia colocar? Os cerebrais, você elogia o cérebro dele, ele não quer nem saber de você. Freud já dizia na teoria de Madonna, para os cerebrais, como eu vou falar no próximo, acredito no próximo capítulo, sobre as fases, você vê que o processo de comaternalização, ele é bem
bem nítido. Então, como um narcisista cerebral vai fazer sexo com a própria mãe? Não tem como. Um sexual, não. A ideia do incesto. Ele já fica doido. Então, a teoria de Freud, né, vamos dizer, para a questão ligada que ele chamou de Madonna, só serve para o cerebral. Sendo assim, entenda uma coisa. O ciclo, que é o próximo capítulo, você não tem como escapar. São 7 fases e que invariavelmente vão acontecer. Não adianta você ir aí no outro capítulo e falar ou outro episódio, ou outro youtuber, ou outro médico, outro psiquiatra, outro maluco, achar que vai achar as respostas falando eles traem, nem todos. Eles mentem? Não. Faz gaslighting? Não, já expliquei isso. É um processo eterno de separação e individualização da própria mãe. Não tem nada a ver com o pai. O pai entra na questão social, religiosa, outras coisas. É um processo com a mãe. A fantasia compartilhada, que eu vou explicar no próximo episódio, é o processo de separação e individualização para reencenar aquele momento com a mãe entre os 24 e 36. Acreditem ou não, é a pura verdade. O que acontece? Você não muda um narcisista, mas ele muda você. Geralmente, você vê o defeito dele, mas você vai resolver muita coisa aí dentro de você. Eu vivi 4 anos dentro. Eu não estou falando isso porque alguém me falou. E no final do curso eu vou dar os exemplos do que acontecia comigo. Mas os reais. Eu não estou aqui para mentir. Você vai ficar curado a partir do próximo episódio dos ciclos ideais do narcisista. Tá bom? Tamo junto. Um abração.